aluno no Discord. O Francis também, acho que ele pegou a fase do Discord. Então, temos a agressão no 33 e o Kendall em questão, que é o descanso no 34. Corpo pequeno, bem próximo a um doji, mas com cor. Sombras para ambos os lados. O que significa ambos os lados? Para cima e para baixo. Sombras 3 vezes maior do que o corpo. Olha como a sombra de cima do 34 tem pelo menos umas 6 vezes o corpinho dela. Olha como a sombra de baixo tem pelo menos 3 vezes o tamanho do corpinho. Um acréscimo bonito para fortalecer o padrão seria se ambas as sombras tivessem o mesmo tamanho, ou algo próximo. Só que ali tá bom, porque elas são grandonas. Então, quanto maior a sombra nesse cenário de descanso, no Kendo de descanso, melhor. Beleza? Quanto menor o corpo e maior as sombras. Claro, não adianta ter uma sombra quilométrica de um lado e uma sombra de 2 pip do outro. Não é legal. Tem que ser sombras, no mínimo 3 vezes maior a sombra do que o corpo. Fechou aí? Outra coisa. O movimento do descanso não interessa. O movimento do agressor também não interessa. Aqui é bater o olho e olhar. Kendo de agressão, Kendo de descanso. Se o agressor for verde, o descanso vai ter que ser vermelho. Se o agressor for vermelho, o descanso vai ter que ser verde. É simples. Agora, prestem atenção. Que momento que eu pego a abertura do 35? E que momento que eu pego? Que momento eu pego a abertura e que momento eu pego retração? O 35, que é o Kendo que a gente executou a ordem, ele tem que ser executado a ordem de abertura quando o cenário for 100% dentro das regras. E quais são as regras? Para descanso, as regras são as seguintes. Prestem muita atenção e anotem. Primeira coisa a ser observada. Está numa zona? Sim ou não? Próximo, dentro ou recém-rompido. Coisas que tem que estar perto. Tem que estar... Ai, o que é perto? Porra! Aí tu tem que bater o olho e ver lá, meu filho. Tá colado na zona? Tá dentro da zona? Deu aquela leve rompidinha, mas está ali colado na zona? Beleza, zona. Primeira referência. Primeira regrinha. Tá numa zona? Sim ou não? Sim. Tem agressão anterior? Sim ou não? Sim. Aí entra dentro das regras do próprio Kendo. Corpo pequeno, quase um doji, mas tem cor? Ok. Sombras 3 vezes maior que o corpo? Ok. Sombras proporcionais? Ok. Confluência em 5. Isso aqui é a chave do sucesso. Confluência em 5. São as 5 regrinhas para executar uma ordem de abertura. 5,35. Se tivesse com as 5 regras encaixadas, pega-se a abertura. Zona, agressão, corpo pequeno, sombras grandes, proporcionais para ambos os lados. 5 regras para um descanso perfeito. Perfeito no sentido que 70% das vezes é gain. Qualquer regrinha que você desconsidere, essa margem de gain vai ser reduzida. 70% dos gains, 7 a cada 10 ordens, não significa que executei 10 ordens e ganhei 7. Não. Significa que a cada 10 mil ordens, 7 mil gains você vai tomar nessa pegada aqui. Se essas 5 regras tiverem sido observadas. Você executa a abertura do 35. Alguma dessas regras não bateu? Aguarda a retração. Por exemplo, 5,34, a sombra de baixo é menor do que a sombra de cima. Já não são sombras proporcionais. Tu já evita pegar a abertura da 35. Pega uma retração. Pega uma retração. Simples assim. Beleza? Cenário 100% dentro das regras, a abertura é válida. Cenário que tem alguma regra não encaixada, espera uma retraçãozinha. Beleza? Ah, mas não tem regra nenhuma, vou pegar a retração como descanso. Não, né, meu filho? Também não vai vacilar. Tem que ver, por exemplo, corpo pequeno e sombra para ambos os lados, não dá para desconsiderar essas 2 regras aqui. A base do descanso é essa. Sem agressão do lado, pô, cagou, não vai ter descanso aqui também. Sem zona. Ih, rapaz, aí até dá para executar a ordenzinha, mas eu não aconselho nesse início, não. Enquanto vocês não entenderem a questão dos movimentos, não executa a ordem fora de zona. Outra coisa, ó, lembrando, a aula de vocês são 40 minutos.